Fala aí, galera. Olha só. Nessa nossa videoaula aqui, nós estaremos resolvendo a questão de número 75 da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020. Lembrando que o vestibular da Unicamp de 2020 foi feito no ano anterior, em 2019, e que eu sempre me baseio no modelo Q e X da prova da primeira fase da Unicamp. Tá? Bora dar uma olhada nesse problema aqui. O CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas, é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume de gás no pescoço de uma garrafa com uma bebida carbonatada a 7 graus Celsius é igual a 24 mililitros. E a pressão no interior da garrafa é de 2,8 vezes 10 a quinta Pascal. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é de aproximadamente 8 Joule por mol vezes Kelvin. E que as temperaturas nas escalas Kelvin e Celsius relacionam-se da forma: a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. O número de moles de gás no pescoço da garrafa é igual a... Então, olha só, o que eu fiz aqui primeiro, galera? Comecei anotando as informações. A temperatura do gás dentro dessa garrafa é de 7 graus Celsius. O volume ocupado pelo gás é de 24 mililitros, 24 ml. A pressão do gás é de 2,8 vezes 10 a quinta pascais. E a constante universal dos gases esse R maiúsculo é a constante universal dos gases, é de 8 joules por mol vezes Kelvin. Beleza? Então, olha só. Essa constante universal dos gases está na unidade do sistema internacional. Tá ok? Joule por mol vezes Kelvin. Então, eu vou ter que ter todas as outras grandezas nas unidades no sistema internacional. Tá? Isso é um cuidado que vocês precisam ter. A temperatura, né? O problema deu essa expressão, mas o problema foi a prova da Unicamp foi misericordioso aí com quem fez a prova, tá? Porque essa expressão aqui, o problema não poderia não, né? Não precisava ter dado para vocês, que isso aí é de conhecimento nosso, tá? A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Essa é uma relação importante, tá? Quando o problema fala para a gente tratar o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito, isso significa que a gente pode aplicar aqui a equação de Clapeyron para os gases ideais. Galera, cai muito, hein? Já é a terceira questão da prova da Unicamp de 2020, da primeira fase, que envolve aí equação de Clapeyron. Eu acho que são 3 ou 4, é porque eu não lembro, né? Eu acho que são três ou 4. Eu acho que são 3 questões aí envolvendo a equação de Clapeyron, tá? Então, dá uma atenção aí na hora de estudar para a prova da Unicamp, beleza? Então, quando ele fala para a gente tratar esse gás dentro da garrafa como um gás perfeito, a gente pode utilizar a equação de Clapeyron, que é a famosa equação dos gases perfeitos, ou equação dos gases ideais, né? Que é a nossa famosa PV igual a nRT, ou seja, a pressão do gás, tá? A pressão do gás vezes o volume ocupado pelo gás, esse V maiúsculo aqui é o volume ocupado pelo gás, é igual ao produto de N, que é o número de mol do gás. O número de mol do gás é a quantidade de gás, tá? O R maiúsculo é a constante universal dos gases. O valor que eu coloquei aqui não é o valor da questão, tá? Esse valor aqui, por exemplo, esse valor da constante universal dos gases não está na unidade do sistema internacional. Então, relaxa, não tem problema, é só para fins informativos. A constante universal dos gases também tem o valor de 0,082 atm vezes litro
dividido por mol vezes Kelvin. Porém, lá eu tenho outro valor, né? O R como 8 Joule por mol vezes Kelvin. Beleza? E aqui o T maiúsculo é a temperatura do gás. Beleza? O nosso famoso PV igual a nRT. Tá? O problema quer que nós analisemos a quantidade de gás, né? O número de mol de gás. Ele quer que você calcule, né? Ele chama de número de moles, né? Qual é o número de mol ocupado pelo gás dentro daquela garrafa, dentro do pescoço daquela garrafa, tá? Então, como eu quero calcular o número de moles, né? Eu vou isolar esse Nzinho, e aí eu vou pegar o R vezes T, colocar para o lado esquerdo da equação dividindo, ou seja, o número de mol do gás pode ser calculado através do produto de PV dividido por R vezes T. Ou seja, o número de mol do gás é diretamente proporcional à pressão do gás, é diretamente proporcional ao volume ocupado pelo gás, é inversamente proporcional à constante universal dos gases e é inversamente proporcional à temperatura do gás, tá ok? Então, eu vou ter essa expressão em mente e lembrando que eu também tenho muitas informações aqui para calcular esse número de mol, tá? Então, olha só, percebam que essa temperatura do gás que o problema me deu está em graus Celsius. E graus Celsius não é a unidade de temperatura no Sistema Internacional. A unidade de temperatura no Sistema Internacional é o Kelvin. E aí, o que o problema fala? O problema fala isso aqui. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, eu vou substituir. A temperatura em Kelvin é igual a 7, que é a temperatura em graus Celsius, mais 273. Ou seja, esse gás em Kelvin está a 280 kelvins, tá? Unidade de temperatura no Sistema Internacional. Então, o gás no interior do pescoço daquela garrafa está com essa temperatura aqui. Qual é o volume ocupado pelo gás? Galera, eu vou ter que pegar esse volume aqui e também colocar no Sistema Internacional, tá, ok? Nas unidades de base do Sistema Internacional. Então, eu vou ter que pegar esse ml e colocar para metro cúbico. Metro cúbico é a unidade de volume nas unidades de base do Sistema Internacional. O que vocês têm que lembrar? Olha só, esse M é um submúltiplo que significa 10 a menos 3. Então, 24 mililitros, 24 ml, significa 24 vezes 10 a menos 3 litros, tá? E aí, como que eu pego esse litros e transformo para metros cúbicos? Ora, lembrando que um litro é igual a 1 decímetro cúbico, então para eu pegar 24 vezes 10 a menos 3 litros, eu multiplico esse valor por 10 a menos 6. 10 a menos 3, quer dizer. Então vai ficar 24 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Tá? E aí assim eu estaria transformando para metro cúbico, tá ok? Ou seja, 24 mililitros, que é o volume ocupado pelo gás, na unidade de base do Sistema Internacional, é 24 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá ok? Vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E aí, olha só, a pressão do gás já está no Sistema Internacional, que é Pascal, tá ok? A constante universal dos gases também já está no Sistema Internacional, né, nas unidades do Sistema Internacional, que é o Joule por mol vezes Kelvin. Então, eu não vou ter trabalho com a pressão e nem com a constante universal. Agora, eu já tenho todas as grandezas, né, nas suas respectivas unidades do Sistema Internacional. Então, o problema aqui está te pedindo bastante conhecimento de mudança de unidade, e principalmente do Sistema Internacional de Unidades. Tá? E aí, eu vou pegar os valores e substituir nessa expressão. Olha só, a pressão é de 2,8 vezes 10 a quinta. O volume é de 24 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. O R, que é a constante universal dos gases, é 8, e a temperatura 280 Kelvin. Então, olha só, 2,8 vezes 24 dá 67,2. 10 a quinta vezes 10 a menos 6 é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu repito a base 10 e somo os expoentes. Então, 5 mais menos 6, menos 1. Embaixo, 8 vezes 280, 2.240. Em cima,
em cima, como é que eu posso pensar nisso aqui? Em cima eu tenho 67,2 vezes 10 a menos 1. Eu vou multiplicar por essa base e vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda, porque aqui o expoente é negativo. E eu vou andar uma casa porque o expoente é 1. Tá? Então, 67,2 vezes 10 a menos 1 é 6,72. E aqui, 2.240. Quando eu realizo essa divisão, eu tenho 0,003 moles. Né? O problema chama de moles, tá? Que é o plural aí de mols, de acordo com o problema. Tá? Então, o número de mol, se eu colocar esse número de mol em notação científica, 3 vezes 10 a menos 3 moles, tá ok? Eu vou andar com 3 casas para a direita, a vírgula vai ficar aqui, porém, eu tenho que consertar colocando uma base 10 com expoente menos 3, tá? 3 vezes 10 a menos 3 moles, isso nos dá como resposta correta do nosso problema, letra D, de dado, tá ok? Então, o número de mol desse gás no pescoço da garrafa é de 3 vezes 10 a menos 3 moles, tá? E aí, recapitulando, né? Problema tranquilo, envolvendo a equação dos gases ideais, envolvendo a equação de Clapeyron para os gases perfeitos, e o seu único trabalho aqui, praticamente, foi fazer a transformação correta, tá? Para o Sistema Internacional de Unidades e lidar com essas continhas aqui com vírgula, que de vez em quando pode ser um pouco chato e desagradável, tá? Então, relativamente um problema tranquilo aí da prova da Unicamp de 2020. Valeu, pessoal? Espero ter ajudado vocês na resolução desse problema, tá? Espero ter ajudado vocês na teoria, né? Na hora de entender essa teoria aí. E se você acha que esse vídeo ajudou vocês, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá ok? Lucas, eu gostei da sua videoaula. Então, se você gostou da minha videoaula, qual é o seu pagamento a mim por essa videoaula? Lucas, como é que eu poderia pagar a sua videoaula? O seu like, tá ok? O seu like já me deixaria muito feliz, beleza? Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like, tá ok? Se você está no YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da primeira fase do vestibular da Unicamp resolvidas para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões, tá ok? Se você está no Instagram, vai lá no meu IGTV, procurem pela série de vídeos chamada Resolução Unicamp 2020, assim vocês vão ter as resoluções das outras questões também. Valeu, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima, certamente. Valeu!